Olá a todos, vou então neste vídeo resolver aqui uma questão que me enviaram, toca então em semelhanças, mas aqui em semelhanças entre volumes, áreas e também comprimentos. Quer dizer, o problema é o seguinte, um artesão constrói cubos decorativos, todos os cubos têm o mesmo custo por unidade de área. Quer dizer que o custo está inerente à área, ok? O custo está em função da área, isto é importante. Quer dizer, o custo de um dos cubos é exatamente 12 euros. Qual será o custo de um outro cubo com 1/8 do volume do primeiro? Quer dizer, eu vou fazer aqui um parênteses, só para dar aqui algumas notas que tens que saber nestas questões de semelhança. Quer dizer, tens que saber que quando divides dois comprimentos, por exemplo, eu falo aqui de um lado, vá lá, A sobre um comprimento de um lado B, quer dizer, quando estás a dividir comprimentos semelhantes, isto há de ser igual à razão de semelhança. Ponto final. Se pegares num perímetro, se dividis dois perímetros, quer dizer, o perímetro de uma figura por outra, semelhantes, obviamente, se dividis dois perímetros, isto continua a dar exatamente a razão. No entanto, se dividis duas áreas semelhantes, duas áreas de figuras semelhantes, quer dizer, a razão aqui já aparece a razão, mas ao quadrado, ok? E se dividis dois volumes de sólidos semelhantes, quer dizer, aqui a razão já aparece ao cubo. Quer dizer, tens de saber isto muito bem. Ainda terás que também saber que quando temos aqui o maior, vá lá, o maior em cima e o menor em baixo, quer dizer, estás a dividir uma coisa maior do que aquela pela qual estás a dividir, ou seja, o maior está em cima e o mais pequeno em baixo, quer dizer que esta razão será sempre maior do que 1, porque estás a falar de uma ampliação. E se estiver ao contrário, ou seja, se tiveres o menor em cima e o maior em baixo, quer dizer, a tua razão será um valor entre 0 e 1 e estás a falar de uma redução. Quer dizer, em semelhança tens de tomar atenção a estes aspectos. Agora vamos pegar aqui no exercício. O que é que tu tens? Tens um cubo, quer dizer, eu vou desenhar assim aqui um cubo. Temos assim aqui um cubo. Pronto, mais ou menos há de ser isto. E depois estão a falar aqui de um outro cubo que, quer dizer, é 1/8 deste. Então estamos a falar de um cubo mais pequeno. Assim, mais pequeno. Agora tens de saber aqui isto. Quer dizer, o lado, se pegares aqui no lado do cubo, na aresta, né, eu vou chamar este A, eu vou chamar este B. Se estiveres aqui nesta aresta do cubo A e quiseres determinar aqui a aresta do cubo B, basta que multipliques pela razão. Mas agora, se estiveres a falar da área, se eu estiver aqui a falar da área do cubo A e quiser passar para a área do cubo B, quer dizer, já vais multiplicar pela razão ao quadrado. E se estiveres a falar do volume aqui de A e quiseres passar para o volume de B, quer dizer, basta que pegues aqui no volume de A e multipliques pela razão ao cubo. Quer dizer, é isto que tens de saber. Agora, tu sabes que, quer dizer, este cubo é 1/8, né? O cubo mais pequeno é 1/8 do grande. O que quer dizer, repara, se é 1/8, quer dizer que estão-te a falar aqui de uma redução, porque a razão está entre a 0 e 1. Então quer dizer, o menor tem que ficar em cima e o maior em baixo. Então eu vou dizer que o volume de B a dividir pelo volume de A, quer dizer, o B é o mais pequeno, é igual a 1/8. Mas repara, quando tu divides dois volumes, esta razão que te aparece aqui é a razão ao cubo, ok? É a razão ao cubo. Então tudo bem. Eu daqui vou concluir que a razão ao cubo é simplesmente igual a 1/8. E o que eu agora vou calcular é exatamente a razão. Quer dizer, e a razão nada mais é do que a raiz cúbica. A raiz cúbica de 1/8, ou seja, há de ser exatamente igual a 1/2. O que quer dizer que se tu pegares aqui nesta aresta, vais multiplicar por 1/2 para teres a aresta do cubo B. Se quiseres trabalhar as áreas, já vais multiplicar pela razão que é 1/2, mas ao quadrado. E se quiseres trabalhar aqui o volume, vais multiplicar pela razão que é 1/2, mas ao cubo. Obviamente que 1/2 ao cubo dá 1/8. Como o teu custo é influenciado aqui pela área, o que te interessa é saber esta área. Então, quer dizer, vais pegar na área da 1/2 ao quadrado, vais multiplicar por 1/4.
quer dizer que a área do B há de ser 1/4 da área do cubo A. E como o teu custo está a ser influenciado apenas pela área, quer dizer que se o preço deste cubo grande são 2 euros e quem manda nisto é a área, o preço do pequeno, só colocar aqui noutra cor, quer dizer, o preço do cubo B será exatamente como quem manda é a área, será 1/4 do preço de A, ou seja, 1/4 de 12, sendo assim 3 euros. E a resposta está então concluída. Quer dizer, tu nestas semelhanças de áreas e volumes tens que saber muito bem isto. Tens que saber mesmo muito bem isto. Divisão entre comprimentos dá-te a razão, divisão entre perímetros dá-te a razão, divisão entre as áreas já te dá a razão ao quadrado e a divisão entre volumes já te dá a razão ao cubo. Tem cuidado se estás a tratar uma ampliação ou uma redução. Quer dizer, se estás a dividir dois volumes, o resultado que te aparece não é a razão de semelhança, mas sim o valor da razão ao cubo. Aplicas a raiz cúbica, sabes a razão, e depois é só transportar para aquilo que queres. Né? Se estás a falar nas áreas, vais multiplicar pela razão, mas a razão ao quadrado. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um abraço.